Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, nosso estudo semanal, toda quinta-feira, às 7h30 da noite. Hoje estamos chegando bem próximos do fim do nosso livro, né? Graças a Deus, um estudo aí que começou lá no início da pandemia e hoje estamos aí chegando próximo do fim desse livro e iniciaremos outros e outros com certeza. E hoje o estudo vai ser do capítulo 177. Nossa irmã Júlia vai nos guiar pelo estudo da noite. 178, desculpa. 78. Isso. 178. Semana passada foi 177. Só aqui chegando na página aqui também para compartilhar. Mas antes, né, como de costume, vamos à nossa prece de abertura, que a nossa irmã Júlia também é convidada a fazer. Então, nesse momento, agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, por essa oportunidade que a Casa de Emmanuel nos favorece ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Nesse momento, agradecidos estamos, pedindo a proteção de todos esses amigos espirituais, para que a gente possa ter uma noite de estudo, uma reflexão dessas verdades eternas. E assim, Mestre Jesus, é em teu nome, em nome de Emmanuel, de toda essa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai. Pedimos a permissão para dar início ao estudo da noite, agradecendo a oportunidade. Graças a Deus. Graças a E Deus. assim... Compartilhar a tela aqui. Isso. A gente vai dar início ao estudo, como o Vitor falou, capítulo 178, que tem como título A Porta Divina. Essa passagem de Jesus, quem traz para nós é João, que está no capítulo 10, versículo 9. E ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, eu sublinhei aqui para a gente pensar, né, sobre a porta e a palavra salvar. Então, quando ele fala ser a porta, né, eu coloquei: Jesus tem a grande missão de conduzir as almas encarnadas na direção do reino dos céus, nessa direção da felicidade real. Porque ele traz, né, o Jesus traz a exemplificação e trouxe para nós das leis de Deus. Então, ser a porta é ser esse caminho, né, dessas verdades eternas. E quando a gente coloca aqui, né, a palavra salvar, para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer como salvar-se-á, a gente sabe que essa salvação, ela não é uma coisa instantânea, como muitos ainda pensam que a hora que você aceita o Mestre, você está salvo de todos os erros. Então, a doutrina dos Espíritos traz para nós uma outra verdade. Então, salvar é libertação de compromisso, é essa regularização de débitos. É a conquista do reino de Deus em si, né? Estando com a consciência tranquila, em paz consigo mesmo e com Deus. Em qualquer lugar e em qualquer situação. Então, seria a famosa autoiluminação, que a gente já veio vendo nos estudos anteriores, desse batismo, desse mergulho, para que a gente possa se renovar. Só que essa passagem ela está dentro de um contexto da época, né? E eu sempre trago a passagem, né, onde Jesus estava e fez essa colocação. No Novo Testamento, essa passagem tem o título de O Bom Pastor, que é uma metáfora onde Jesus fala dos aspectos, né, culturais do dia a dia das pessoas daquela época. Esse era o cotidiano, né, deles, e era a comunhão do pastor com as ovelhas. E ele compara a sua assistência, né, a assistência dele, de Jesus, e seus cuidados para nós, como sendo um pastor. E todos nós seríamos essas ovelhas.
E ele diz que o bom pastor, ele entra sempre por esta porta, né? E quem não entra assim é o ladrão. E ele fala que esse ladrão que vem senão para roubar, para matar e destruir. Nessa metáfora, o ladrão seria todas essas ilusões desses falsos cristos e falsos profetas, essas ilusões do mundo, né? Então, que ilude e tira sempre desse caminho reto. E Jesus veio, naquele momento, dizer para nós que ele disse que tivéssemos vida e vida em abundância. Então, essa vida em abundância é o momento dessa salvação, né? Dessa renovação, dessa vontade de seguir esse caminho, né? E o bom pastor, ele diz que o bom pastor entrega a sua vida pelas ovelhas. E foi assim que ele o fez, né? E ele diz que são várias ovelhas. Não são ovelhas somente aquelas que estão naquele aprisco, ou seja, naquele cercado, né? É qualquer ovelha de outros locais, né? Por quê? Porque ele já também disse para nós que nenhuma ovelha se perderia. Então, até aquelas que estavam afastadas, ele também reconhece como ovelha. Então, só que nesse momento, né, de toda essa fala, de todo esse contexto, começou a ter também aquelas divisões, as divisões ali dos judeus. E a gente viu isso na semana passada no estudo do João, que aquelas divisões era por conta daquele convencionalismo daquele momento, né? E aonde teve aquela divisão. Ele era bom, ele é ruim, né? Então ele faz o bem, ele faz o mal. Então, aqui também nesse momento teve essa grande divisão também nesse momento dessa fala de Jesus. Esse é o contexto da época, né? Essa é a mensagem que eu trouxe para a gente refletir sobre essa porta. Se alguém quiser completar alguma coisa, fiquem à vontade também, tá, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos em frente. Então, vamos em frente. O primeiro parágrafo, Emmanuel traz para nós que nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Quando ele diz, né, que esses portadores de expressão intelectual mais alta, né, que na realidade traz essa voz imperiosa, são pessoas que detêm conhecimento, né? Mas assim, há necessidade também da gente ter um parâmetro com relação a isso, né? Porque ele diz assim, cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Essas portas que abrem ao nosso espírito, eu penso muito nessa porta que é das coisas imperecíveis, né? Apesar de que a gente sabe que tem muita voz, muita gente inteligente que leva para o mau caminho, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, eu coloquei aqui para a gente pensar. Somos responsáveis pelas oportunidades que a vida nos proporcionou, em diversos ângulos. E também vamos abrindo portas para os que seguem o caminho conosco. Nós somos exemplos para muitos. Agora, o que queremos ser de exemplos? O que queremos trazer de melhor? Porque Jesus, que está numa passagem de Lucas, que está na passagem capítulo 12, 48, versículo, ele disse assim para nós: a todo aquele que muito foi dado, muito lhe será requerido, e ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. Então, nós temos uma grande responsabilidade, né, nessa expressão intelectual mais alta, né? E essas portas que nós abrimos ao espírito, será que é para as coisas imperecíveis?
No livro Missionário da Luz, eu também tirei uma frase que casa muito aqui nesse estudo, que o André Luiz trouxe lá para a gente assim: somos depositários de grandes lições da vida superior. Pô-las em prática, estendendo mãos amigas aos nossos semelhantes, é o nosso objetivo fundamental. Então, o nosso objetivo é estender mãos amigas a todos os semelhantes. E aí o Espírito diz que cada um de vocês tem obrigações em separado nos setores diferentes da atividade espiritual. Então, cada um de nós temos uma parte que nos cabe nessa obra de Deus, né? Então, o que foi dado a nós, se mais foi dado, mais será cobrado. Então, hoje, dentro do Espiritismo, que é essa doutrina que nos esclarece e que nos dá grande oportunidade de aprendizado, o que estamos fazendo como responsáveis ou que nós já detemos algum tipo de conhecimento com relação ao outro que caminha conosco. Então, isso é para que a gente pense o que queremos ser para o outro, porque a gente hoje já tem condições de discernir o bem do mal. Deixo para vocês aí. Eu acho interessante exatamente como é que, né, o versículo que a gente está estudando já fala, né? Jesus afirma que ele é a porta. Mas diferente do que muitas religiões pregam, nós não seremos salvos só porque Jesus foi crucificado, né? Ele deixa claro ali: é preciso que a gente entre pela porta, é preciso uma ação de nossa parte. E o que significa entrar pela porta de Jesus? É seguir o seu exemplo, né? É seguir os passos que ele deixou. E aí, nesse primeiro parágrafo, ele mostra que todos nós também podemos ser portas, né? Ô Jorge, eu vou deixar o seu áudio fechado aqui só porque está dando microfonia, mas se você quiser falar, é só você ativar ele. Tudo bem. É só ativar ele de novo, tá bom? Tudo bem. Deve ser lá fora, ó. É o microfone, provavelmente a caixa, que isso acontece, às vezes o microfone e a caixa de som voltam. E aí, então você vê que nesse primeiro parágrafo ele deixa claro exatamente isso, que todos nós também podemos ser portas como Jesus. Lógico que ainda não seremos uma porta igual a Jesus, né? Que leva realmente à perfeição. Mas nos nossos pequenos exemplos, nas nossas pequenas atitudes perante aos nossos filhos, aqueles que trabalham conosco, nós, a cada atitude do bem, a cada atitude boa, nós deixamos uma porta que as pessoas que estão à nossa volta também poderão abrir, poderão passar, né, a agir dessa mesma forma. E assim, quanto mais caminhamos em direção ao Cristo, deixaremos portas que vão orientar também aqueles que vêm atrás a seguirem o caminho correto, né? Então, a nossa responsabilidade, né, e talvez ela seja até uma responsabilidade assim, maior do que a gente pensa, porque Jesus já deixou ali o exemplo perfeito. Só que é muito mais fácil as pessoas seguirem pequenos exemplos do que já conseguirem alcançar Jesus, né? Então, se a gente caminhar em direção a Jesus de uma forma melhor possível, nós estaremos ajudando a todos os demais, porque somos todos mais ou menos no mesmo nível evolutivo aqui na Terra, então estaremos de forma mais fácil, sendo um exemplo mais próximo, né? Do próximo, como Jesus falou, seremos um exemplo mais próximo do próximo para servir de caminho, né? Para servir de guia, que a nossa porta seja um guia em direção à porta principal, que é a porta do Cristo. Mais alguém deseja comentar? Eu gostaria. Então, tudo que nós desligarmos aqui no meio ambiente, terreno, é o que a Júlia acabou de comentar há poucos minutinhos. Pegar esse comentário, né? Tudo que nós desligarmos aqui, nós ligamos no céu. Então, esse trabalho de reforma íntima, de modificação interior, essa é a porta. E para abri-la, vai requerer de nós um
um esforço muito grande, não é? Porque diante de certos cenários do dia a dia, eu vou citar assim, algumas atitudes, alguns atos, algumas ações, ou mesmo porque isso está em nós. E por mais que a gente queira desvincular do quadro em si, isso fica assim muito evidente em nós. Eu costumo dizer assim em rodas de amigos assim, o CD vai ficar girando, ou seja, as mesmas situações. Quando um exemplo assim muito corriqueiro, uma discussão, um bate-boca, às vezes entre nós familiares, quando não soa legal, puxa vida, não era para me ter dito isso, não era para ter falado isso. E isso, o que eu entendo, não é? É porque eu ainda estou ligado a essa necessidade. É uma porta que eu preciso fechar e eu não estou conseguindo ainda, não é? Pois está tão pragmatizado em mim essa imperfeição que eu não consigo desvencilhar. E não é só, eu estou me pegando, me colocando, porque eu sou assim também, e eu acredito que muitos de nós somos assim, não é? Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui nesse meio ambiente, né? Aqui terreno. Porque, deixa eu só aproveitar também a deixa que foi dada. Cada pessoa que segue à frente, esses senhores que têm a cabecinha assim mais arejada, não significa que esse indivíduo aí seja alguém que o Emmanuel coloca aqui, seja aquele suprassumo no avanço, né, moral. Intelectual mas o moral ainda deixa muito a desejar. Normalmente, eu decorei essa pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Tá? Eu decorei ela e o item A. O intelecto moral. Eu vou ler aqui para não colocar nada da boca do Kardec. Nada. A minha palavra não vou colocar na boca do Kardec, não. 780. Eu vou abrir aqui. Eu tenho até ela marcada aqui, tem tudo já para poder direitinho. É o capítulo e a marcha do progresso. A pergunta é assim: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste. O moral decorre do intelecto. Então, nós todos estamos no desenvolvimento intelectual. Aquele que tem um intelecto avançado, mas talvez ele não seja. Então, ele precisa abrir essa porta, que é a do coração, que é o do moral. Para finalizar, vou pular para A. No A, ele pergunta assim, ó, como pode o progresso intelectual engendrar no progresso moral? Porque tem pessoas aí inteligentíssimas que ele não compreende, né? Eu custei a entender isso, confesso a vocês. Eu fui no dicionário, aqui no Google, engendrar, eles não dão o significado. Mas eu encontrei no Aurélio, assim, de banco escolar, esse livrinho pequenininho, vocês estão vendo aí, é gerar. Então, o intelecto, ele coloca aqui, ó, a resposta assim, ó, como pode o progresso, desculpa, a pergunta, daí do item A, como pode o progresso intelectual gerar o progresso moral, fazendo compreensíveis o bem e o mal? Tem pessoas aí que têm isso aqui, mas não tem isso aqui. O que é bem para ele, às vezes não é para o outro. Mas aquele que tem uma moral diferenciada tem uma palavra doce, desculpa usar essa expressão assim, uma palavra doce, tranquila, né? Confortável, porque a doutrina espírita nos consola, nos esclarece e nos ajuda no nosso roteiro. Obrigada. Vou fechar aqui o meu... Perfeito, Jorge. Mais alguém? Vamos em frente, Julinha. Então, agora nessas frases que aparecem para a gente aqui, que Emmanuel traz, eu coloco que seriam essas enfermidades da alma. Né? E eu vou ler todas para a gente fazer um comentário geral, tá? Então, Emmanuel diz sobre... Ele vai falando aqui dessas enfermidades, que são os inconformados, os maledicentes, viciosos,
E ele disse assim, ó, os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades, que hoje é o que mais a gente encontra, fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. E os perversos escancaram os precipícios do crime. Então, mediante a todos esses comentários do Emmanuel, que a gente, para cada um, a gente poderia fazer aqui muito comentário, mas o tempo também não cabe, eu coloquei assim, para a gente pensar junto. Os sentimentos de esperança e gratidão devem fortalecer, porque dificilmente vamos alterar a paisagem externa se cedermos espaço aos sentimentos de pessimismo e de inconformação. Então, se a gente tem gratidão e tem esperança, a gente não vai ser inconformado. Se a gente tem esperança e gratidão, a gente vai pensar muito em ser maledicente. Por quê? Porque tudo isso traz enfermidades na própria alma. E o que são essas enfermidades? São doenças que paralisam a pessoa. Quem cede ao negativismo adoece. E diante dessas pessoas, dessas dificuldades, que muitas das vezes são dificuldades que nós temos, porque é muito fácil eu falar que o outro tem, mas a gente tem que pensar em qual desses aqui a gente se coloca, que serve para nós, né? Porque há necessidade de compaixão. Esse é o remédio, compaixão. Pelo erro dos outros e também pelos nossos ainda. Porque, como o seu Jorge falou, né? A gente está dentro de uma situação que a gente sabe que ainda não venceu, mas a gente está no esforço. E Kardec disse para a gente que conheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e os esforços que fazem para domar as más inclinações. Então, isso tudo são chagas que não estão no corpo, não é visível. Porque quando é visível, a gente vê, não, coitado, aquele irmão tem um problema assim. Mas essas chagas, elas não estão expostas. Né? E muitas das vezes, dentro dessas situações, às vezes a gente quer debater, a gente quer discutir, que faz parte do nosso processo mesmo. Né? E essas discussões, muitas vezes, são inúteis, né? São vazias e não vão levar a nada. E entender que, cedo ou tarde, essas pessoas vão voltar à estrada da luz do esclarecimento. Porque, como disse Jesus, nenhuma ovelha que meu Pai me deu para confiar, que se afaste, ela vai ficar perdida. Então, até esses irmãos que ainda têm o vício, são perversos, todos eles também, em algum momento, não nesta existência, mas nós temos várias voltas na matéria para que a gente possa se melhorar. E o Evangelho, ele nos traz essa proposta de exercitarmos no nosso cotidiano a postura mais madura de compreender que são doentes. O mundo se tornará um lugar melhor. E ele vai se tornar melhor como esse mundo? A partir das pessoas que fazem algo para que ele possa ser assim. Então, depende de cada um de nós não apontar, ter compaixão, trazer os exemplos, como eu falei e Vitor também. Então,
E Lázaro, lá no Evangelho, ele diz para nós, numa passagem que tem o título de O Dever, o Lázaro fala para a gente que jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus. O seu Jorge levantou muito essa parte moral, né? Que ainda a gente, muitas vezes, tem o intelecto muito elevado, né? E a moralidade não. Então, Lázaro diz para nós que jamais cessa essa obrigação moral da criatura para com Deus. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então, isso vai acontecer um dia, através das múltiplas reencarnações, porque nós somos obras perfeitas, e assim nós vamos chegar, né, através dessa porta, né, a trazer o melhor de nós, para realmente a gente brilhar essa luz que o Cristo falou, né? Brilha a vossa luz. Deixo aí para vocês comentarem. Para mim não esquecer, deixa eu aproveitar aqui o gancho, aproveitar porque a Júlia comentou o dever, aí tem lá o bom espírito e depois tem a virtude. Você falou, reconhece o verdadeiro cristão, né? Aquele que empreende esforço. A doutrina espírita, bem compreendida e, acima de tudo, bem sentida, levará acima, que é o verdadeiro homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Me perdoe aí. Deixa eu só falar mais uma coisinha de nada. Ontem eu fiz o estudo à tarde lá no Emmanuel. Olha, eu citei o livro Loucura e Obsessão. Eu acho que se não é o último, há bastante tempo. Eu não li esse livro, mas a gente ouve tanto os nossos irmãos do grupo comentar. Eu acho ou é o último capítulo ou o antepenúltimo. Por aí, mais ou menos por aí. O título é Socorro de Emergência. Um senhorzinho, ele era espírita, a mãe, a esposa dele também espírita, tiveram uma moça, uma garotinha. A garotinha, né, ela tinha uma enfermidade chamada Krupp, difteria, e ela ia desencarnar. Aí eles fizeram de tudo, pediram a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a nossa mãe, não é? Espiritualmente falando, para que eles queriam, de todas as formas, nessa petição, amenizar, né, postergar a vida da menina aqui na Terra. Maria veio a informação que não era necessário ela desencarnar, porque ela foi uma suicida em encarnação anterior. Mas eles eram dirigentes de centro espírita, o casal. Aí ele disse assim, para sensibilizar, eu não vou ler aqui porque a mensagem é longa. Disse assim, eu aplico passe, eu socorro os necessitados, eu, mais ou menos isso, vou à rua, distribuo mantimento, ajo assim, olha, isso daí realmente, você lê, se você lê, você se sensibiliza, realmente. Mas o doutor Bezerra de Menezes entrou em cena, porque ele pediu o doutor Bezerra de Menezes. Aí o Bezerra de Menezes escutou, olha, vou fazer o seguinte, eu vou levar de novo para Maria. 2 dias depois veio a mensagem. E aí, essa eu faço questão de ler. Quem trouxe foi Celina. Celina disse assim, ó, a mensageira de Maria, Celina, não é, adentrou-se então na câmara onde estávamos e trouxe a resposta para o pai e para a mãe. Disse assim, a mãe de Jesus concede moratória, um prolongamento de vida para Sara, conforme solicitado. Ela viverá. Que Deus nos abençoe. Maria já sabia o que ia acontecer. O espiritão sabe o que vai acontecer conosco. Espíritos aqui nesse mundo de expiações e de provação. Pois é. Os pais, claro, ficaram alegres, mas não sabiam o que ia acontecer. Eles se desdobraram na educação da garota, fizeram de tudo, realmente, de fato. Está escrito aqui, ó, o irmão Joaquim Fernandes, de fato, desdobrou-se. Mas eu dou um pulo aqui no texto para finalizar, contribuindo o que foi conversado aqui entre nós, assim, ó. Não puderam, no entanto, penetrar no imo da alma e auscultá-la, a garota, não conseguiram.
sentir o problema da afetividade. Então, nós pais tratamos os nossos filhos, damos de tudo, mas nós não sabemos o que rola aqui e o que rola aqui. A questão do intelecto e do moral. E as portas, muitas delas estão fechadas, essa porta estava fechada. Finalizando, o que aconteceu com a garota? Maria disse, olha, aqueles que levaram ela à queda na vida anterior estão encarnados. E ela encontrou o amor da vida dela. Que, né, tiveram antes, e ele não falou, ele foi mau caráter, não falou, tiveram um romance, não é? Aí, depois do romance, ela queria convidá-lo para ir à casa dos pais. Ele disse, eu sou casado, eu não posso. O que a garota fez? Fugiu pela porta do suicídio. Essa é a mensagem. Então, quantos de nossos filhos, eu estou usando, né, pronome, né? Nossos filhos, eu acho que esqueci o nome. Minhas, tuas. Nosso, nossa. É sim, é um pronome. Não deixa de ser possessivo, mas não é possessivo. Mas nós aí estamos agarrados ainda a essas vicissitudes que nós precisamos, ó. Ponto. Fechei. Eu vou seguir, tá, Vitor? Rápida, só assim, o quanto é preocupante para nós, porque quando Emmanuel fala dos bons exemplos, ele fala de porta. Quando ele fala dos maus exemplos, ele fala, olha lá, estrada, abismo, precipício. Então você vê que, tipo assim, o bom ainda no nosso planeta é a porta, né? O bom exemplo é só uma portinha. Porta é o quê? Porta passa um de cada vez, né? Uma coisa estreita. Quando o exemplo é para o mal, você vê que ele já usa coisas que arrastam multidões, né? Estrada, abismo, precipício. Então você vê que o nosso planeta, infelizmente, é só você abrir a televisão, é só você ligar a TV, abrir o seu YouTube, ver quantas visualizações tem a inutilidade, a maledicência, e tudo isso que ele bota aqui, todas essas frases que a Júlia falou, canais que falam sobre essas coisas aqui, tem milhões de visualizações. Agora, um canal espírita. Eu estava olhando aqui o Haroldo, que é um dos mais famosos do Brasil. Quando tem 30 mil visualizações, é muito. São os vídeos com mais visualizações. Então, você vê que realmente ainda o bom exemplo aqui no nosso planeta é só a portinha mesmo. Seguindo, então, ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Então, a gente vai pensar aqui, né? Quantas pessoas abrem portas, né, cada dia através de várias situações, né? Então, eu coloquei aqui que os encontros e os reencontros são oportunidades que se apresentam para a nossa melhoria íntima. Na nossa conquista evolutiva, né? Mudanças em busca da sonhada felicidade, da paz e do equilíbrio. Então, todos esses encontros, né, onde a gente vai ter oportunidades, né, e às vezes também de reencontros, a gente vai ter sempre alguma oportunidade de uma melhoria, se a gente o quiser. Né? Por quê? Quantas oportunidades de crescimento moral e espiritual vêm através de uma palavra, de uma mensagem e de um livro? E quantas pessoas são para nós exemplos de vida? Onde, através desses momentos, nós podemos refletir nas nossas más ações, nas nossas preguiças, nas nossas escolhas equivocadas. São portas que nos apresenta a espiritualidade amiga para nos ajudar, pois todas as possibilidades,
serão sempre apresentadas para o nosso progresso. Até aqueles que a gente reencontra ou encontra numa situação complicada, a gente tem ali um exemplo que a gente não deve seguir. Então, em qualquer momento, a espiritualidade nos concede oportunidades para que a gente cresça, moral, espiritual, intelectual também, porque muitas pessoas não se percebe de que a parte intelectual é concedida para que a gente faça proveitos através do nosso progresso também, né? Então, se a gente não tivesse evolução no nível intelectual, a gente não teria essas descobertas todas que nós temos. Mas o que fazemos com essa nossa inteligência? Muitos ainda estão fazendo bomba atômica, né? E aí eu peguei uma frase do William Shakespeare. A gratidão é o único tesouro dos humildes, porque a gente precisa ser grato a tudo isso que apresenta-se na nossa vida, né? E quantos de nós temos essa visão de agradecimento? Porque de lamentação nós temos bastante, de reclamação também, né? Porque quando você sente gratidão, você está concentrando sua atenção em Deus e nas bênçãos que Ele nos presenteia. O que quer dizer a palavra gratidão? É graça, é bênção e é dádiva. Ser grato é reconhecer, inclusive, também pelo que a gente não enxerga. Porque muitas benesses chegam para nós que a gente nem se dá conta, né? Então, isso também é uma situação que a gente precisa muito parar e analisar. De tudo isso que chega para nós. Vou deixar para vocês comentarem, tá? Alguém quer comentar, Jorge? Vamos lá. Então, olha só, você falou do intelecto, né? O intelecto, o desenvolvimento da inteligência se processa sempre. Só um exemplo. Por exemplo, aquele senhorzinho na Alemanha que cometeu aqueles atos inconsequentes, não é? O processo intelectivo dele, ele desencarnou, que suicidou-se, tudo mais. O processo está acontecendo. Quando ele tiver uma oportunidade de retornar ao veículo físico, com certeza, nós não sabemos se será na Terra, mas aonde ele estiver, tá? Óbvio que ele vai passar por expiações seríssimas, mas ele não vai responder pela morte. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo dos 6 milhões de judeus, vamos admitir que ele encarna na Terra. Mas ele vem com uma tarefa para reparar em uma talvez, me perdoe, é polêmico o que eu estou levantando aí, tá? É polêmico. Mas em uma existência ele poderá fazer uma diferença enorme se ele deu um avanço no contexto do sentimento, conseguir reparar. Olha só, um exemplo que nós tivemos há bem pouco tempo, eu não posso mensurar o estado dele anterior para aquela época, para a época. Eu me esqueço o nome dele, da vacina, da poliomielite. Eu esqueço o nome dele. Quantas esse médico? Não é? Acho que ele foi casado até com uma brasileira, né? Quantos ele ajudou? Mas e esses que ele ajudou? Não será um daqueles que... o Sabin, isso, doutor Sabin. Né? Quantos? Pois é. Então, o processo intelectual se processa sempre. E o moral, obviamente, vai chegar um momento para o equilíbrio das duas asas. Isso, quando eu estava em mocidade, há muitos anos atrás, eu ouvia falar que nós temos que avançar
no intelectual e no moral. Nós precisamos ter as duas asas. Um anjo ou um pássaro não voa com uma asa só. Desculpa aí a brincadeira, tá? Mas é isso mesmo. Nós não avançamos legal se não tivermos o conhecimento. Você imagina, sem conhecimento... Eu lembro, você citou o André Luiz. Vamos lá. Pode falar? Pode? O André Luiz. No livro do Mundo Maior, é o Mundo Maior. Acho que é o capítulo 18. Começou no 17. O instrutor Eusébio abonou ele a ida às cavernas. Pois é. Então, isso acho que é 17 e 18, é isso mesmo. Está no finalzinho do 17, para o início do 18. Aí ele chegou junto com o Calderaro, só que olha como trabalha esse povo de cima. Sabia quem é o André Luiz e sabia que ele não poderia descer as cavernas. Ele tinha que ficar no limiar das cavernas, que é o capítulo 18. Quando ele chegou, a dona Cipriana disse o seguinte: nanani, nananão, vai ficar por aqui. Desculpa, assim, mais ou menos assim. Ele ficou meio avexado. O Calderaro ficou caladinho, porque isso já ele sabia. Porque naquela região o avô dele lá estaria. E ele iria auxiliar o avô dele, Cláudio M., uma coisa assim. Pois é. Então, vamos recuar um pouquinho. Se o André não tivesse cabeça, ele não estaria engajado nessas equipes. Inteligência, que eu me refiro, ele estava em busca do moral. E para nós, hoje que lidamos com as questões de desobsessão, participando de reuniões de estudos, ganhando conhecimento, a dona Zenóbia disse para o André assim, para descermos as regiões abismais e as cavernas, é necessário, ela usou a palavra que esteja adestrado, educado. Pensamento desalinhado, nós vamos atrapalhar o trabalho. Aí poderá algum salteador trazer prejuízos e eles não conseguirem retirar aquelas almas programadas. Você vai ler isso no Memória do Suicida e vai ler, eu acho, nesse mesmo, não sei se é esse mesmo livro, a dona Zenóbia, que ela, quando vai, onde tem o fogo purificador, ela vai a essas regiões e lança as redes para retirar alguns espíritos que estão nas densas trevas. Então, fica aí o que a nossa irmã, fazendo um trabalho, é legal para caramba, porque o Emmanuel fez ali comentários citando nós na fita. Obrigado aí. Vou fechar aqui. O amor sempre vai cobrir a multidão dos erros, né? As oportunidades que vamos tendo, né, na nossa vida para a gente refazer o caminho dos enganos, né? E a gente ter esses livros do André Luiz, realmente, esse Obreiro da Vida Eterna, que fala muito sobre isso também, né? Desses mensageiros que estão ali na ajuda ao André Luiz também, a todos nós, né? E a gente sempre tem um amparo, como está aqui escrito no texto, a gente sempre vai ter esse amparo do alto para que a gente possa errar menos, né, e se equivocar menos. E no seguido texto, Emmanuel diz para nós: examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez perderás longo tempo para retomar o caminho que te é próprio. Então, eu sublinhei aqui a palavra sagrado depósito da confiança. E eu coloquei aqui que a falta de confiança uns nos outros torna a humanidade infeliz, né? Confiança é como um espelho. Depois que quebra, dificilmente pode ser reparado. Por mais que você una lá os cacos, as imagens serão sempre reflexos distorcidos. Os efeitos dos nossos atos se estendem muitas vezes para além da nossa existência.
como o Jorge estava comentando, né? Quando você é infeliz em algum ato, né, que gera ou para poucos ou para muitos, isso vai trazer o quê? Efeitos que vão seguir para outros momentos de reparação. Não talvez de uma forma de uma vez só, porque a gente sabe que a misericórdia vem sempre antes da justiça, né? Então, a gente vê aqui na parte da confiança, quando Emmanuel fala esse sagrado depósito, né? Isso implica, né, nesses efeitos, né, de falta de confiança, de quebra, isso explica os sofrimentos atuais, cujas causas a gente não encontra no presente. Então, às vezes, a gente vê situações de grandes reparações, a gente não sabe de compromissos quebrados no passado. É isso. Compromissos quebrados da falta da confiança quebrada, né? do que foi destruído. Então, tudo isso é muito forte para que a gente veja o nosso papel, como a gente falou aí ainda há pouco, o papel que nos cabe, o que é necessário para que a gente faça. E o que a gente faz vai sempre refletir no hoje e no amanhã. Então, que a gente tenha sempre discernimento nas nossas atitudes, porque a gente sabe que isso, muitas vezes, acaba, como aquilo ali, quebrando essa confiança nos que seguem junto conosco. Deixo para vocês aí. Os laços nós estamos fortalecendo, como você acabou de dizer. Em vidas anteriores, os absurdos que nós cometemos, a desavença. Agora o alto reúne todo mundo e joga a Lucedo. A todo mundo junto e misturado. Fortaleça o laço, aprendam a viver juntos, se suportem, se amem, se compreendam e vamos para frente. É o que eu entendi. Isso. E eu me lembro também de uma afirmação do Cristo, eu estava ouvindo e pensando nisso, onde ele falava que a humildade de Cristo é fantástica, né? Dizendo que nós faremos coisas maiores do que ele. Aí eu me lembrei dos progressos, né, que a humanidade vai conquistando, quando ela souber lidar com a ciência, com todos os progressos a serviço do amor. Imagina que coisas fantásticas vão ser feitas e que na época do Cristo não tinha, né? Porque era um tempo muito mais atrasado nesse aspecto, né? Do desenvolvimento científico e tudo, né? Ele falou isso, farão mais do que eu. Eu acho que tem muito a ver com a humildade dele, mas também mostrando o que a gente vai poder criar, né? Já pensou com todo esse progresso da vida material, porque o lado de progresso da vida material também tem muita importância, né, no crescimento da gente, como isso colocado a serviço do amor. Vocês já pensaram? Que maravilha, né? A gente vai chegar no planeta de regeneração. Sim. Você vê que mesmo ainda a serviço do egoísmo, né? A serviço do dinheiro, que é o que ainda move a humanidade, a gente já faz maravilhas, né? Você vê aí quantas vidas a ciência hoje já é capaz de salvar, mesmo ainda com a humanidade egoísta e fazendo esse progresso, pensando mais no dinheiro do que no bem. Imagina um dia que isso for feito assim realmente de boa vontade, né? Por querer realmente produzir a cura e o amor ao outro, independente do retorno material. Isso. Quando trocarem o dinheiro pelo amor, já pensou? Que beleza! É isso aí. Vamos lá, Julie. Vamos lá. Muito lindo esse capítulo, muito lindo. No outro parágrafo, Emmanuel diz para nós assim: não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Então, eu vou trazer uma passagem que está em João 8:32, quando ele disse assim para nós, né? O que Cristo disse para nós: conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Então, por isso que ele é a única porta e a verdadeira libertação. Jesus condiciona a libertação definitiva ao conhecimento e à vivência da verdade superior. Quando Jesus, diante de Pilatos, falou dessa verdade, e ele disse, e vim para trazer a verdade ao mundo. Todos os que amam a verdade escutam a minha voz. E o que é verdade? Disse Pilatos para ele. Jesus não respondeu. Por quê? Não tinha como responder uma pergunta dessa de Pilatos. Porque se ele já tinha exemplificado tudo aquilo para aquele povo ainda muito ignorante, que aquele povo éramos nós mesmos reencarnados naquele momento. Se muito daqueles dividiram opiniões, né, como a gente viu no texto da semana passada, e hoje também comentamos isso, o que ele poderia mais falar? Então, essa verdade são a verdade superior, que são as verdades da lei de Deus, que é uma lei de amor. Na medida em que o homem vai descobrindo essa verdade, vai fazendo luz íntima, e automaticamente vai se libertando da ignorância. Porque quando você faz essa luz íntima, vai ser essa libertação. Isso que Jesus diz, brilhe a vossa luz, porque vai ser através desse conhecimento que a gente vai se libertar. Vai se libertar para essas verdades que o Cristo trouxe, que são as verdades da lei de Deus, que é uma lei imutável. As leis dos homens mudam a todo momento. A gente sabe da dificuldade que nós estamos aqui na carne, como o seu Jorge falou, né? A gente tem uma oportunidade de se reunir aqui para vencer as nossas grandes dificuldades. E a gente está aqui unidos, juntos, para caminhar com mais segurança, com mais compaixão, com mais amor. Então, são essas verdades que nós já temos. A gente pode não vivenciar, mas nós já conhecemos. Deixo para vocês aí. Jesus é a única porta verdadeira, né? A única porta perfeita. Nós já somos capazes de deixar as nossas portinhas com pequenos exemplos, com pequenas qualidades a serem seguidas. Mas realmente a única porta que, se você seguir, não tem erro, né? Não tem dúvida, não tem problema, é realmente a porta do Cristo. É você realmente seguir os ensinamentos morais, principalmente, que o Cristo deixou. Essa é a única porta infalível. Todas as nossas ainda têm umas curvas aí, né? E geralmente só vai aproveitar um pedacinho. E até voltando ao assunto anterior, da misericórdia divina, né? A importância, porque realmente, né, o Jorge deu o exemplo do nosso irmão Hitler aí, que se equivocou bastante em sua encarnação, mas é um exemplo porque basta numa nova encarnação, às vezes uma porta que esse nosso irmão consiga deixar de positivo, né? Essa porta nunca se fecha. Então, quantos, talvez milhares de pessoas serão salvas por passar por essa porta que ele vai deixar, e que todos nós também podemos ter a chance de deixar nessa encarnação. E aí todos esses que vão se salvando pela porta que nós deixamos vão ajudando a quitar a nossa dívida do passado. Então, não necessariamente numa encarnação a gente precisa, né, reparar tudo que a gente causou, porque às vezes numa encarnação você é responsável por exemplo, lançar uma bomba e mata milhões de pessoas. Então, isso significa que eu preciso encarnar e morrer por uma bomba milhões de vezes para poder compensar? Não, é claro que não. Basta que eu, numa encarnação futura, faça um trabalho, por exemplo, que evita mortes, né? Que evita que bombas sejam produzidas, que pronto, essa porta vai ficar aberta pela eternidade. E todos os espíritos que seguirem esse seu exemplo vão estar ajudando
a evitar mortes com bombas, e isso vai fazendo com que a sua dívida seja quitada ad eterno, pelo bem que você construiu hoje. Né? Então, essa é a misericórdia divina, porque as portas ruins que a gente abre, Deus fecha. Isso. Agora, as portas boas que a gente deixa em direção ao Cristo, essas ficam abertas ad eterno, fazendo com que milhares de outros espíritos que vêm atrás de nós se salvem através dela. Exatamente. Aí é a misericórdia do Cristo. E aí o crescimento se torna muito mais qualitativo, o resgate é muito mais qualitativo do que quantitativo. Eu me lembro da obra de André Luiz, né? Ele foi um médico que não teve uma dedicação amorosa à medicina. E olha o resgate maravilhoso que são esses livros dele, que salvam milhões e milhões de pessoas e que, na encarnação dele, não poderia nem salvar fisicamente tantas pessoas. Não é? Então, vem um resgate e se torna muito mais qualitativo, né? Muito mais. Deixa eu aproveitar aqui um gancho que é tanto a dona Luísa e que o Vitor acabou de comentar. A pergunta 120 do Livro dos Espíritos, que não quer que fique calada. Olha a pergunta que o Kardec fez. Olha ou não, ouçam. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Só isso. Então, nós todos, né, que Jesus mencionou, e Jesus disse isso. O homem da terra é Pedro, acho que é Pedro. O homem da terra é mais ignorante do que mal. Exato. Porque o mal tem uma... Como é que a gente muito mais, uma dúvida. A maldade é por causa da ignorância. Que quando ele acordar, ele não vai fazer mais. Não faz mais. Quando ele acorda, não faz mais. Né? Exatamente. À medida do esclarecimento, avança muito mais rápido. Muito mais. Só isso. Para não atrapalhar aí. Então, vamos lá. Só um minutinho, que eu vou pegar no restante aqui do meu texto. O último parágrafo do Emmanuel diz para nós assim. Oi? Porque eu tô acompanhando aqui uma outra situação junto. Espera aí, deixa eu tentar colocar aqui de novo. Na medida em que o homem vai... através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências amealhando-as à custa de desenganos terríveis. Mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada de definitiva salvação. Quando ele fala aqui, através de muitas estações no campo da humanidade, eu penso que são as reencarnações, né? Que nós vamos recebendo aí proveitosas experiências, né? E vai muito, né, à custa de alguns terríveis desenganos, né? Porque a gente não consegue, né, chegar aqui e fazer toda a lição devida, né? Então, eu coloquei uma questão do Livro dos Espíritos, que é a 169, que vai casar muito bem aqui. Que Kardec perguntou que o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos. Aí os espíritos disseram que não, o que caminha rápido poupa-se das provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, pois o progresso é quase infinito. Então, no comentário do Kardec, na questão 170, ele diz assim: Deus lhes fornece os meios através das provas da vida corporal, na sua justiça. Concede-lhes efetuarem novas existências, o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, quando o Emmanuel diz, né, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios,
que são essas leis de Deus, né? É possível encontrar a passagem da abençoada e definitiva salvação. Porque são essas oportunidades reencarnatórias que vamos recebendo e que a gente viu aqui, né, na fala de Kardec, que Deus vai concedendo essas oportunidades, né, das provas corporais, né, para quê? Para que a gente possa concluir melhor as nossas provas e as nossas expiações. E eu vou trazer também uma questão que está lá no livro Pensamento e Vida, no capítulo 5, que diz assim, o Emmanuel para nós. O benfeitor, o eterno benfeitor, em sua lição verbal, disse: brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve brilhar em sua grandeza plena, mas a educação, com desejo de conhecimento e bondade, de saber e virtude, não será conseguida à força de instrução, de fora para dentro, mas com a vontade de adesão ao bem para libertar e polir o coração, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, não é só o conhecimento da escola, que é o de fora para dentro, é essa vontade de adesão ao bem, porque é essa vontade de adesão ao bem que vai nos ajudar nessa caminhada reencarnatória, com várias oportunidades que nos são dadas para que a gente possa fazer esse caminho de novo, sempre com a justiça, mas principalmente com a misericórdia divina. Deixo para vocês aí completarem. Bem, alguém quer fazer um último comentário breve antes de finalizar? Então, bem, a única coisa que eu achei interessante aqui, né, porque ele fala, a gente aprende com as reencarnações, né? Tanto que a gente nós como os espíritos evoluíamos antes da vinda do Cristo, já estávamos evoluindo. Porém, olha o quanto evoluímos depois do Cristo, né? Se você pega ali a humanidade antes de Cristo, quantos mil anos se passaram até ali aquele momento do Cristo e pouco se evoluiu. E depois do Cristo até hoje, apenas 2000 anos, né? E o quanto a gente evoluiu assim, muito mais rápido, um progresso absurdamente maior, né? Então, assim, a encarnação é o que faz a gente evoluir, mas a encarnação com o Cristo, depois de Cristo, acelerou muito o nosso processo, né? Então, o quanto esse espírito ama a nós, né? E se propôs a encarnar aqui na Terra e sofrer tudo que sofreu, mas porque ele sabia que ia deixar essa porta, que ia acelerar muito o nosso processo, que ia evitar muita dor e muito sofrimento, porque agilizaria o nosso aprendizado. Lógico que se seguirmos a sua porta, né? Se entrarmos na sua porta. Mas muitos estão entrando. Muitos ainda não, mas muitos já estão entrando também, que faz o progresso acelerar. Bem, quero agradecer a todos, a presença de todos no estudo de hoje, agradecer a nossa irmã Júlia por nos guiar no nosso estudo. Semana que vem teremos a nossa irmã Janete fazendo o estudo, e geralmente a gente convida quem faz o estudo da semana seguinte para fazer a prece final. Como ela não pode estar aqui presente, quero convidar o nosso irmão Jorge, se ele puder, que está vindo aqui pela primeira vez, fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, rogando ao meio de Jesus, irmão nosso, de caminhada. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que concedeu nos reunirmos nesta noite. Os nossos corações, os nossos pensamentos possam radiar para o grupo no qual nós estamos comungados, para os nossos lares, envolvendo os nossos amores, aqueles doentinhos que nós conhecemos, os nossos familiares,
Há muitos irmãos nossos que neste dia de hoje deixaram a porta da vida no suicídio. Então, a cada 4 minutos, no plano Terra, inúmeros irmãos nossos fogem da experiência terrenal. Ele seria de grande valia para vencer as suas anomalias, mas agravam. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos aos benfeitores amigos que orientam o nosso irmão na condução da tarefa. E muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de contribuirmos. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, como a gente sempre diz, né? Uma boa noite. Se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, com seus familiares. Vamos fazer essa mensagem de amor alcançar o máximo possível. Fiquem com Deus e até semana que vem. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.